Em um cenário tenso, presenciamos o que pode ser um dos maiores choques geopolíticos do nosso tempo. Está em jogo uma das instalações de petróleo mais fundamentais do Mar Negro, que não só abastece a máquina de guerra da Rússia, mas também age como um pilar econômico do regime de Putin. Através desse porto crucial, bilhões de dólares em petróleo, nafta e diesel fluíam silenciosamente para mercados como China e Turquia, fortalecendo o império que muitos acreditavam ser inabalável. No entanto, na noite de 2 de novembro de 2025, tudo mudou. Esse vital centro de poder econômico foi consumido em chamas. A cena foi de tirar o fôlego. Drones ucranianos, armados e cirúrgicos, miraram no coração desse porto e atingiram com precisão mortal a refinaria massiva de Rosneft. Essa não foi uma simples incursão, foi uma execução direta que deixou uma marca indelével na infraestrutura russa. O que ocorreu ali não é apenas um ataque, mas um marco histórico que transforma não só a dinâmica da guerra, mas também o equilíbrio de poder entre nações. O porto, uma vez vibrante, agora é um campo de ruínas, onde um silenciamento econômico ecoa nas paredes do Kremlin. O que parecia ser uma fortaleza inatingível agora se revela vulnerável. O prefeito da cidade chegou a afirmar que as operações estavam sendo minuciosamente inspecionadas após os ataques, mas a verdade estava muito além das aparências. O impacto dessa ação é profundo e reverberante, afetando em até 40% a capacidade de refino da Rússia. Imagine as consequências disso. Uma nação que outrora dominava o mercado de petróleo agora se vê refém de sua própria vulnerabilidade. O que está em jogo é muito mais que um simples ponto estratégico. Isso representa uma grave crise econômica para um país já enfrentando dificuldades. O Kremlin, já em uma situação delicada, agora teme que a confiança em sua liderança seja profundamente abalada. Os aliados e parceiros comerciais, incluindo potências como a China e a Índia, começam a questionar a confiabilidade do petróleo russo. Agora, cercados de incertezas, eles já não veem Putin como o controlador invulnerável que uma vez foi. Durante os últimos meses, a situação se deteriorou de forma alarmante. Em 2024, quando a Ucrânia começou a retaliar com ataques metódicos, os resultados já eram visíveis. As refinarias russas foram incessantemente atacadas, reduzindo sua capacidade operacional e revelando as fraquezas ocultas do regime. Você consegue imaginar um gigante caindo? Depois de tantas décadas de domínio, a verdade começa a emergir. Os dias de intransigência de Putin podem estar contados. Agora, o que fará o Kremlin diante dessa nova realidade? A situação escapa rapidamente de suas garras. Eles vão continuar a entrar em um ciclo de sustentação econômica que claramente não suporta mais o peso da ineficiência e da corrupção. Esse colapso é apenas o vislumbre de uma mudança monumental em um contexto mais amplo. O que nos espera conforme essa crise se desdobra? Um novo equilíbrio de forças, onde aliados podem se afastar e o suporte interno se desgastar, levando a Rússia ainda mais fundo em suas dificuldades econômicas. Portanto, essa história não é apenas sobre um ataque militar. É um aviso claro sobre o futuro. O que veremos a seguir? A ascensão de novos líderes? O fortalecimento de alianças inesperadas? Ou, quem sabe, o ocaso de um império? O tempo dirá, mas uma coisa é certa, o cenário global nunca mais será o mesmo após essa tragédia. A história se desenrola com consequências devastadoras para a Rússia, após um ataque cirúrgico e bem planejado que atingiu suas capacidades de refino de petróleo. O foco está nos 2 terminais de petróleo, uma parte crítica da cadeia logística russa, que foram drasticamente afetados, levando o país a uma crise sem precedentes e comprometendo cerca de 40% da sua capacidade de refino. Essa ação não apenas sinaliza a perda de controle de Putin sobre os recursos, mas também serve como um forte alerta de que a situação interna da Rússia está se deteriorando rapidamente. Imagine a cena. No coração da noite, drones ucranianos atravessam o céu, com precisão militar, atingindo os terminais de petróleo que sustentam a economia russa. O que antes parecia um bastião de segurança, agora se transforma em uma chama ardente. Esse não é apenas um ataque. É uma execução que desmantela a imagem de invulnerabilidade da Rússia. O que isso representa para Putin e seus aliados que até então, estavam convencidos de que a fortaleza estava invencível? A destruição desses terminais significa que Putin enfrenta uma nova realidade. O império de poder que construiu pode estar em colapso. As economias da China, Índia e Turquia, que dependem do petróleo russo, agora observam com apreensão. E enquanto esses países ponderam suas estratégias, a imagem de Putin como um líder confiável começa a vacilar. A pressão econômica está aumentando, trazendo à tona uma série de crises internas que podem ameaçar seu regime. Com um ataque que parece um movimento militar impecável, os drones não apenas atingem a infraestrutura do petróleo.
mas também destroem as rotas que sustentavam o sistema econômico da Rússia. E o que restou? A verdade é que a nuvem de incerteza paira sobre a economia russa, enquanto os relatos de perda de capacidade de refino começam a surgir. O que você faria se visse seu país desmoronando sob os ataques inimigos, com sua reputação em risco e a estabilidade à beira do colapso? Esses ataques orquestrados não são meros incidentes isolados. Eles fazem parte de uma série de operações que se intensificaram desde 2024, com um resultado alarmante. À medida que as notícias sobre a destruição se espalham, os números falam por si. Cerca de 40% da capacidade total de refino da Rússia foi comprometida. Isto é um golpe severo para um país que se orgulha de seu poderio energético, e agora, o que parece refinar a guerra de Putin começa a escorregar entre suas mãos. A verdade é que a resposta a essa crise não é simples. Enquanto a Rússia, outrora autossuficiente, agora se vê forçada a importar gasolina para atender suas necessidades internas, a vulnerabilidade dos oligarcas e do Estado torna-se palpável. E o que isso significa para o povo russo? Aumenta a pressão econômica e social, levando a um aumento das tensões e frustrações. O que acontecerá quando as semanas se transformarem em meses e as sanções se intensificarem? Quando a fumaça se dissipa, este ataque prestará contas não apenas a Putin, mas a um sistema que até agora parecia inquebrantável. As consequências reverberam em Moscou, sinalizando que a batalha estratégica está longe de acabar. Ao refletir sobre esses eventos, a pergunta que persiste é: até quando os russos suportarão esta pressão e o que farão a seguir? O equilíbrio de poder na Rússia está mudando, e o futuro permanece incerto. O fim do jogo pode estar mais próximo do que se imagina. A devastadora explosão no porto de Tuapse, no Mar Negro, não foi apenas um golpe físico no sistema logístico russo. Foi um ataque psicológico e financeiro brutal, que isolou Vladimir Putin de seus parceiros comerciais como China, Índia e Turquia. Esse evento chocante é apenas a ponta do iceberg de uma guerra econômica silenciosa. Preparem-se para descobrir como a Ucrânia sufocou a economia russa desde 2024, atingindo o ápice em 2025. Será que Putin consegue recuperar o controle antes de tudo desmoronar? Você achou que os ataques ucranianos eram só bombas caindo sobre tanques? Errado. Eles atingiram o coração pulsante da máquina de guerra de Putin, suas refinarias de petróleo. Desde o início de 2024, a Ucrânia lançou uma campanha implacável, usando drones de longo alcance não tripulados para alvejar não inimigos armados, mas bolsos cheios de dólares do Kremlin. Imagine o rugido das chamas subindo pelas torres de infraestrutura, o cheiro acre de óleo queimado pairando no ar frio da noite, o tremor do chão sob os pés enquanto fábricas inteiras viram cinzas. Essa não foi defesa passiva. Foi uma ofensiva econômica brutal. Dados coletados e verificados pela mídia internacional revelam um massacre surpresa. Durante esse período, drones ucranianos atingiram 21 das 38 maiores refinarias russas. Ryazan foi pulverizada. Stovo, Volgograd, Kibichel, Kerishi e Novochekintins. A lista continua interminável, cada nome um ferimento sangrento na carteira de Putin. Essas instalações bombeiam milhões de dólares para financiar sua guerra infinita. Qual foi o preço dessa destruição? Fontes de Moscou, que o Kremlin preferiria silenciar, admitiram chocadas. Os ataques reduziram 38 a 40% da capacidade total de refinarias russas. Perca isso. 40% da linha vital econômica de uma nação congelada. A Rússia, outrora gigante energética com gás e petróleo dominando o mundo, mergulhou na pior crise da década. Como Putin reagiu? Forçado a importar 49 mil toneladas de gasolina por mês, implorando a Belarus. Mesmo com ordens de Putin para ir fundo nos seus estoques, filas desesperadas de cidadãos russos se formaram, carros parados sob a neblina gelada, motores silenciados pelo medo da escassez. E agora, Tuapse? Esse porto não foi um alvo secundário, foi uma traição fatal. Ao contrário das outras refinarias, atingidas em março com reparos iniciais possíveis, Tuapse é um hub de exportação direta. Aqui Putin canalizava lucros massivos do petróleo para financiar o conflito. O líder russo agora enfrenta uma fórmica econômica devastadora, com consequências que reverberam até o coração de Moscou. Qual será o próximo golpe que deixará Putin de joelhos, suando frio no Kremlin? As chamas de Tuapse acenam para um futuro inacreditável, onde até mesmo seus aliados se viram contra ele. O imperador está nu? Descubra como esse ataque não só paralisou exportações, bloqueando navios carregados de nafta, diesel e óleo combustível para a Ásia, mas também jogou Rosneft, a joia da coroa de Putin, em caos total. Operações suspensas, alvos sigilosos atingidos, e a imagem de Putin como um fornecedor confiável desmorona em cinzas.
O primeiro golpe é a paralisia de exportações, com 3 navios parados no porto, potenciando incerteza e desconfiança em Pequim. Será que o barco de Putin está naufragando? Mas espere, o impacto vai além. Essa refinaria processa 240 mil barris de petróleo por dia, com grande parte do diesel e nafta exportados diretamente. Um cálculo simples revela 100 milhões de dólares em receita perdida a cada dia, dinheiro que enchia os cofres da guerra de Putin agora no limbo. Imagine o som de sirenes uivando na noite escura, o pânico nos escritórios oligarcas enquanto as perdas se acumulam. Será que esse golpe econômico deixa Putin sem fôlego, isolado até mesmo de seus parceiros mais antigos? E o terceiro golpe, mais humilhante ainda, mira os oligarcas invisíveis de Putin, os verdadeiros pilares de seu poder. O ataque alvejou duas gigantes, Rosneft de Igor Sechin e Transneftan de Nikolai Tokarev, parte do círculo íntimo chamado Siloviki. Por anos esses impérios imunes a ataques pareciam invencíveis, faturando bilhões enquanto o povo sofre. Agora defesas evaporam, e o Kremlin ferve com acusações mútuas e pânico. Quem é o culpado pela falha que expõe Putin como frágil? Essa vulnerabilidade não é apenas financeira, é uma traição que humilha o ditador diante dos olhos do mundo. Prepare-se para a ironia cruel deste jogo. Enquanto a Rússia cambaleia, os gigantes do petróleo ocidental se lambem os beiços, prontos para explorar a rachadura. Que segredos escondidos revelam essa crise estratégica? Analistas de 9 de novembro destacam que os ataques ucranianos a refinarias, incluindo Tuapse, reduziram drasticamente o suprimento de petróleo russo, especialmente produtos como diesel e nafta. Em setembro, as exportações russas de diesel caíram para 500 mil barris por dia, enquanto a demanda global permanece constante. O que acontece quando o suprimento diminui e a demanda fica firme? Os preços sobem, e a ironia queima como fogo grego. Será que Putin ainda consegue vender barato seu petróleo, ou essa guerra econômica está virando o jogo contra ele para sempre? As palavras do prefeito Sergei Boiko ecoam, afirmações oficiais negam heróis ucranianos, mas boatos de sabotagem interna fervilham. O império está rachando por dentro? Investigar-lhe mostra que a perda de Tuapse, a refinaria de Rosneft e infraestrutura de Transneftan foi mais que um incidente. Drones atingiram pelo menos duas frentes na infraestrutura de oleodutos de Transneftan, cortando não só o suprimento, mas as fontes de receita futura. Incêndios eclodiram em Tuapse, destruindo combustível estocado, incinerando a reputação de Putin entre aliados neutros como China, Índia e Turquia. Agora eles sabem, o petróleo russo barato poderia ser uma bênção venenosa, com o Mar Negro como ponto de falha. Esse movimento psicológico isola Putin, mas será que ele revida, ou desaba primeiro? O cheiro de óleo queimado ainda paira no ar, e o tempo está se esgotando. Será que o próximo ataque revela o colapso final do Kremlin? Chega de esperar, a verdade vem à tona, e Putin nunca mais será o mesmo. Imagine o som de explosões distantes, as vibrações subterrâneas enquanto a guerra econômica acelera. Drake, qual é o plano secreto da Ucrânia para avançar na noite de 2 de novembro? Tome nota, essa não foi uma coincidência, mas uma execução cirúrgica afiada. Terminais destruídos, infraestrutura portuária reduzida a pó, o cheiro de fogo e pânico impregnando o ar noturno. A porta de Tuapse fechou, bloqueando bilhões em exportações vital para a Ásia. E agora a pergunta que queima. Quanta humilhação Putin aguenta antes de suas alianças se desfazerem como fumaça? SN Danube, escutem o sussurro do vento carregando o eco de uma virada inesperada. P. A situação envolvendo a Rússia e sua capacidade de refinação de petróleo está se intensificando. Recentemente os cidadãos russos se viram desesperados, buscando gasolina em Belarus. Mesmo com o suporte temporário do governo, muitos enfrentavam a realidade amarga da escassez. Em meio a essa crise, um ataque devastador ao porto de Dois Abraços fez ecoar alarmes em todo o Kremlin. Este ataque não foi meramente significativo, foi um golpe direto no coração da rede econômica da Rússia. O porto de Dois Abraços não é qualquer instalação, é uma artéria vital que exporta riquezas, essencial para sustentar a máquina de guerra de Putin. Agora, essa artéria, antes próspera, foi atingida, e as consequências se desenrolam como um pesadelo. Primeiramente, a exportação entrou em colapso. O colosso estatal Rosneft, que sustentava a economia russa, viu suas operações paralisadas quase imediatamente após o ataque. Em menos de 24 horas, as refinarias estavam imobilizadas, e a confusão reinava. Em meio a isso, navios que aguardavam para carregar nafta e diesel para exportação permaneciam parados, aumentando o clima de incerteza. A imagem de Putin como um líder confiável começou a ruir. Em termos econômicos, o impacto é doloroso.
Essa refinaria, uma das mais cruciais, possui uma capacidade de 240 mil barris por dia. Perder essa produção significa menos de 100 milhões de dólares que a Rússia deixou de arrecadar a cada madrugada. E o que isso significa para os oligarcas que cercam Putin? Eles que outrora se beneficiaram de um fluxo constante de recursos, agora veem seus poderes ameaçados pela instabilidade, com a perda de receita. A possibilidade de crise se intensifica. As ações de líderes ocidentais não só provocam discussões internas no Kremlin, mas também mexem com as bases do apoio financeiro que sustenta o regime. A cada passo dado nesse labirinto de incertezas, mais perguntas surgem. O que será do futuro da Rússia se a situação continuar a se agravar? A resposta a essa pergunta pode redefinir não apenas o destino do país, mas também o equilíbrio de poder global. Assim, enquanto os ecos desse ataque reverberam e provocam reações em cadeia, a Rússia se vê em uma encruzilhada, onde o anteriormente inabalável Putin agora se vê questionado por suas próprias decisões e pelos efeitos devastadores de suas ações. Essa história está longe de terminar, e as ondas de suas consequências continuarão a ser sentidas por muito tempo. Em meio a um intenso conflito geopolítico, um ataque devastador a uma refinaria russa marcou uma nova fase na crise do petróleo do país. O golpe levou à perda de uma capacidade impressionante de 240 mil barris de petróleo por dia, uma fatia significativa da produção de diesel e nafta, crucial para a economia russa. O que isso significa em termos financeiros? Estimativas indicam que essa ação resultou em uma perda de cerca de 100 milhões de dólares que até então sustentavam a máquina de guerra de Putin. Mas a situação é muito mais complexa. Com um ataque focado em empresas de infraestrutura, como Rosneft e Transneftran, o impacto vai além da capacidade de refino. Ele ataca o núcleo do poder econômico que sustenta o regime. Esses dois grandes nomes são conhecidos por manterem os oligopólios financeiros que garantem a estabilidade do governo russo. No entanto, essa vulnerabilidade recém-exposta levanta questões inquietantes sobre o futuro desses líderes e seu controle sobre a economia. Os oligarcas, uma vez vistos como intocáveis, agora se encontram em choque. A incapacidade de proteger seus investimentos indica que a maré está mudando. E o que antes era considerado um sistema invulnerável agora parece ser um castelo de cartas prestes a desmoronar. As notícias de tensões entre os principais interesses do Kremlin começam a ecoar por Moscou, enquanto acusações mútuas entre as figuras de poder devem ser esperadas. Agora, mais ironicamente, a crise se torna um jogo não apenas para a Rússia, mas também para os gigantes do petróleo ocidentais, que observam atentamente as reações e o resultado desses eventos. A dinâmica da oferta e demanda no mercado global do petróleo está em um ponto crítico. À medida que a infraestrutura de produção na Rússia entra em colapso, o que ocorrerá com os preços? E qual será a resposta dos aliados de Putin diante da fraqueza crescente de seu regime? O cenário está montado. As incertezas estão no ar, e o que parece ser um ataque distribuído pode ser apenas a ponta do iceberg de uma crise que pode mudar a balança de poder global de maneira irreversível. Assim, nos preparamos para explorações mais profundas sobre como esses eventos moldarão o futuro econômico e político da Rússia e do mundo. As sétimas das gigantes ocidentais do petróleo têm um papel surpreendente nessa trama. Como? Vamos mergulhar nessa análise lançada logo após o ataque, revelando a anatomia dessa crise e a estratégia perfeita que explode tudo em chamas. Na verdade, a equação econômica é simples. Redução na oferta significa ganhos enormes para outros jogadores. Acabamos de ver como os ataques ucranianos devastaram refinarias russas, incluindo o porto estratégico de Tuapse, reduzindo drasticamente o suprimento de petróleo russo, especialmente o fornecimento de produtos refinados como diesel e nafta. Essas ações reduziram significativamente o suprimento de óleo russo, com foco nos derivados processados. Imagine o rugido dos motores parando, o cheiro acre de combustível queimado pairando no ar, o aperto frio da escassez apertando gargantas. Dados chocantes confirmam, em setembro, as exportações russas de diesel caíram para apenas 500 mil de barris por dia. Enquanto isso, a demanda global permanece constante. Europa e Ásia ainda precisam desesperadamente desse combustível vital. Lembre-se das leis econômicas básicas. O que acontece quando a oferta diminui e a demanda persiste? Os preços sobem. As margens de lucro aumentam. Impressionante, não é? Quando a oferta global de um recurso deflui, quem lucra? Os maiores players restantes no mercado, é claro. Uma análise da Reuters revela que gigantes do petróleo, como Exxon, Mobil, Shell, Chevron e BP, reportaram aumentos massivos de até 61% nos lucros de refino no terceiro trimestre de 2025. Justamente no período em que esses ataques se intensificaram.
A ExxonMobil até admitiu explicitamente, esse salto nos lucros se deve a interrupções no suprimento. Quem causa essas interrupções? A Rússia, claro. Você consegue ver o quadro completo agora? Kiev está golpeando o coração econômico de Putin, apagando a participação russa no mercado. E quem colhe os frutos desse vácuo? Paradoxalmente, gigantes energéticos ocidentais, sediados em Washington, Londres e Paris. É um fiasco estratégico total para o líder russo. Putin não só perde dinheiro. O dinheiro que ele perde vai direto para os cofres das empresas gigantes de seus maiores rivais geopolíticos. Ele jurou enfraquecer o Ocidente ao atacar a Ucrânia. Mas veja, graças às ações de Putin, essas companhias ocidentais agora desfrutam lucros como há décadas não se via. Como explicar isso ao povo russo? Dirão, nossa guerra é tão vitoriosa que estamos enriquecendo empresas americanas? Esse é o momento em que a propaganda de Putin desmorona, quando os números falam a verdade implacável. Sinta o calor das chamas da crise. O peso esmagador da humilhação, a reviravolta amarga que vira tudo de cabeça para baixo. Quem imaginaria que o agressor acabaria alimentando os bolsos dos inimigos declarados? Prepare-se, porque essa fratura expõe uma crise existencial profunda. Putin agora enfrenta um dilema terrível. Ele direcionará os recursos escassos para o fronte interno, ou para a guerra sem fim. As rachaduras no império se aprofundam. O que virá a seguir? Como ele justificará essa traição econômica ao seu povo? Você sentiria a raiva fervente, a decepção cortante? É uma queda que ecoa, um abismo se abrindo. Ei! E se essa estratégia ucraniana for apenas a ponta do iceberg? O que mais está por vir nessa batalha invisível? Você já percebeu como o colapso interno do Kremlin se torna uma crise existencial? Não apenas econômica. Putin agora enfrenta um dilema horrível. Ele direcionará recursos escassos para o fronte de batalha, ou para manter a casa em pé? Vamos explorar os ataques ucranianos em 21 das 38 principais refinarias russas. Desde Ryazan até Novochekhinsk, todos esses alvos valem bilhões em receita. Resultado: uma perda de 40% da capacidade de refino russa, segundo fontes do Kremlin. Imagine filas infindáveis por gasolina, o pânico se espalhando como fogo selvagem. Até Belarus teve que importar para suprir a demanda doméstica. Putin prometeu 3 dias de calma, mas as ruas russas ainda suplicavam por combustível. Isso prova o caos absoluto no sistema. E Tuapse? O último golpe, o mais doloroso. Porto de exportações diretas, financiando a máquina de guerra. Com 240 mil barris por dia processados, diesel e nafta para a Ásia presos no cais. Navios esperando revenues perdidos, 100 milhões de dólares noturnos. Indo direto para o lixo. Oligarcas como Igor Sechin da Rosneft e Nikolai Tokarev da Transneft tremem. Seus impérios outrora intocáveis agora vulneráveis. Como explicar aos aliados chineses, indianos e turcos que o óleo russo, embora barato, pode ser interrompido a qualquer momento? A humilhação de Putin é palpável. Ouro caindo nas mãos dos rivais ocidentais. Que lição para o Kremlin? Quem provocou essa guerra está colhendo o que semeou sinistramente. Será que o povo russo acordará para essa farsa? Os fogos de Tuapse queimam mais que instalações. Incendeiam um mito de invencibilidade. Sinta o calor sufocante, o cheiro de metal queimado. A pressão esmagadora do controle escapando. Que estalo para o império. Quantos mais golpes virão antes do colapso total? Você se sentiria enganado, traído pelo líder que jurou glória? É uma queda épica, uma ironia cruel. Os estrangeiros enriquecendo enquanto o Kremlin sangra. Prepare-se para o abismo. Como Putin responderá a essa traição invisível que ecoa em ondas de choque? O suspense paira no ar, grosso como fumaça. Ei, e se essa for apenas a fagulha inicial? Unindo forças globais contra a ilusão de dominação? Nossos ataques com drones ucranianos não são apenas ruídos. São estrondos que calaram 21 das 38 maiores refinarias russas desde 2024, culminando no inferno de Tuapse. Refinarias como Ryazan, Lukoil e Stavropol feridas. Volgograd, Kibichel, Omsk agora quietas. A Rússia, outrora gigante em energia, importou milhares de toneladas de gasolina de Belarus. Um golpe brutal na orgulhosa máscara. E agora, esse thriller econômico explode. O Kremlin impotente vê recursos escassos direcionados para uma guerra impopular ou para um povo faminto. O fascínio começa aqui. Que segredos Putin esconderá dessa traição contra seu próprio império? Vamos mergulhar nesse furacão de crises, com ganchos invisíveis que arrastam a Rússia para o desconhecido. Você imagina o gosto de derrota? Amargo, não é? Como cinzas na boca. É uma reviravolta chocante. Um líder que jurou conquistar o mundo agora vê seu tesouro roubado em plena vista. Prepare para o impacto. Quando a próxima gota fará o barril transbordar em catástrofe total?
Desafios inesperados. A crise do petróleo na Rússia com o ataque em 2 importantes portos, uma nova realidade surge para o Kremlin, revelando um colapso não apenas econômico, mas também existencial. O presidente Putin agora se vê diante de um dilema terrível. Ele direcionará os recursos escassos para alimentar a máquina de guerra ou os canalizará para o mercado interno, tentando prevenir que seu povo se revolte? Como equilibrar a demanda por guerra e o bem-estar do povo? Esse é o paradoxo que a estratégia da Ucrânia busca explorar. Análises de plataformas investigativas como The Insider revelam uma verdade alarmante. Os ataques estão levando a Rússia a enfrentar uma falta sistêmica de combustíveis que se estenderá até 2026. E o problema vai além dos danos causados. O cerne dessas modernas refinarias russas envolve componentes de alta tecnologia, como as unidades AVT, cuja produção e licenciamento são controlados por empresas ocidentais. Devido às sanções, a Rússia não consegue obter essas peças essenciais. Quando a Ucrânia ataca uma unidade de 50 milhões de dólares, levará meses para a Rússia realizar os reparos e, em muitos casos, isso se torna impossível pela falta de peças. Essa crise sistêmica está refletindo diretamente nas ruas. Pesquisas independentes e análises em redes sociais mostram claramente o pânico entre a população. A maioria dos motoristas na Rússia notou o aumento exorbitante dos preços dos combustíveis, e quase todos os cidadãos russos esperam novos aumentos. Como explicar essa situação alarmante para o povo? O que dirá o Kremlin quando os números não mentem? A propaganda de Putin começa a cair por terra, revelando uma contradição insustentável. Enquanto assistem às histórias de vitórias na televisão, os cidadãos se sentem cada vez mais pressionados ao abastecer seus veículos. Nesse cenário, a preocupação pelo futuro se torna palpável. As chamas da crise se espalham, e seu impacto se torna cada vez mais visível. Como o governo lidará com a insatisfação crescente? O povo russo, que um dia se viu cercado de promessas de autossuficiência, agora enxerga a dura verdade. Não conseguem nem produzir uma única peça para suas refinarias. As expectativas são sombrias e o descontentamento é crescente. O que nos aguarda nas próximas semanas? O equilíbrio entre guerra e estabilidade social será difícil de encontrar, e a pressão sobre os ombros de Putin aumentará, conforme as tensões internas se intensificam. É um momento decisivo, e as próximas ações terão consequências profundas para o futuro da Rússia. Imagens de fogo voraz dançando no horizonte negro, o aroma acre de óleo queimado impregnando o ar como um veneno invisível, enquanto sirenes ululam ao fundo. Isso é o que restou da calma no Kremlin nos últimos meses. O colapso do porto de Novorossiysk, um golpe mestre ucraniano, revelou vulnerabilidades profundas no império de Putin. Como um rei cuja coroa desmorona sob o peso da própria arrogância, ele enfrenta uma avalanche econômica que já abalou 40% da capacidade de refino da Rússia, forçando importações humilhantes de combustíveis de Belarus. Os ataques incessantes a refinarias russas desde 2024 esmagaram reservas de bilhões, alimentando gigantes ocidentais como Exxon, que viu lucros dispararem 61% no terceiro trimestre de 2025, diretamente às custas de Moscou. Isso não é apenas guerra, é uma revanche cruel, onde a Ucrânia humilha o supergigante energético transformando triunfos em poeira e profecias em cinzas. Imagine Putin diante de um dilema devastador: sustentar o fronte de batalha ou calar a ira do próprio povo diante de filas de combustível e preços que devoram salários. Em breve, essa crise sistêmica, prolongada até 2026 pela escassez de peças ocidentais sob sanções, pode derrubar o regime de dentro para fora. Prepare-se para mergulhar num conto de fogo e fúria, onde um único porto aceso em novembro de 2025 simboliza o fim de um mito inabalável. Nas ruas russas, o sofrimento ganha forma tangível. Sondagens independentes e análises de redes sociais revelam o pânico crescente. A maioria dos motoristas russos sente na pele literalmente. Com as mãos vermelhas no volante congelado, os aumentos exorbitantes nos preços da gasolina. Quase todos os cidadãos aguardam pioras ainda maiores, com o cheiro de desespero pairando no ar gelado. Essa realidade contraria frontalmente a narrativa de estabilidade imposta por Putin, enquanto histórias de vitória ecoam na televisão. O que acontece quando o líder que prometeu prosperidade força um povo a gastar metade do salário num posto de gasolina, sentindo o aperto nas contas como punhais nas entranhas? É uma contradição insustentável que rasga o tecido social. Imagine o som crepitante das chamas devoradoras no horizonte do Kremlin, naquela noite fatídica de 2 de novembro de 2025, no porto de Novorossiysk. Aquelas labaredas visíveis das telas não queimam apenas uma refinaria, mas toda a ilusão de um superpotencial energético construída por anos.
Será que Putin admitirá que seu sonho de autossuficiência virou fumo, humilhando diante do mundo? A reviravolta virá quando perceber que a guerra é um espelho cruel, refletindo riquezas que agora enchem bolsos inimigos. Apesar da relutância ocidental, a Ucrânia lançou uma guerra assimétrica e inteligente, caçando com drones os ativos mais valiosos, protegidos e intocáveis da Rússia. Um por um, convertendo orgulho em cinzas. Receitas e taxas de produção de petróleo russo e outros energéticos despencam em níveis sem precedentes, ceifando dólares que alimentavam uma máquina de guerra voraz. Nos próximos dias esse declínio poderá corroer o Kremlin por dentro, forçando Putin a uma escolha agoniante: emprestar recursos escassos ao fronte ou ao mercado doméstico. Para sufocar uma rebelião interna crescendo nas sombras? E se ele escolha mal, assistirá ao império desabar em suas mãos, não por decretos, mas por puro vazio financeiro. Detalhes revelados por plataformas investigativas como o Insider descrevem uma verdade aterrorizante. Uma escassez sistêmica de combustível durará até 2026, não só pelas instalações atingidas, mas pelas reparações impossíveis. O coração dessas refinarias modernas depende de componentes high-tech como unidades AVT, produzidos e licenciados por empresas americanas como UOP e francesas como Ashens. Sob sanções ocidentais, Moscou não consegue peças, deixando unidades de 50 milhões de dólares inutilizáveis por meses ou para sempre, expondo a mentira da substituição importada. Será que Putin confessará agora que a Rússia não produz sequer uma peça de refinaria, rachando o edifício de propaganda que ergueu? Pense no contado ardente dos metal até o osso, quente o suficiente para derreter promessas, enquanto oligarcas como Igor Sechin e Nikolai Tokarev, do círculo mais íntimo de Putin, veem seu império blindado evaporar em vapor tóxico. Numa ironia devastadora, essa crise beneficia ocidentais. Enquanto refúgios russos reduzem suprimentos, preços globais de diesel e nafta sobem, preenchendo vácuos com lucros exorbitantes. Desde a intensificação em 2025, lucros de refino saltaram até 61% no terceiro trimestre, com Exxon admitindo explicitamente a interrupções russas como fonte diante de investidores. Quem causa o caos? Kiev dizimando a cota de mercado russa. E quem colhe os frutos? Gigantes como Exxon, baseados em Londres, Paris e Washington. Engordando com moedas que escapam de Putin. Uma farsa estratégica completa. Ele jurou enfraquecer o Ocidente atacando, mas simplesmente enriquila empresas americanas com ganhos recordes, virando uma piada colossal. Como explicar tal humilhação ao povo russo? Que a guerra é tão vitoriosa que alimenta cofres inimigos. Quando números não mentem, a propaganda desaba, revelando um fronte interno em colapso existencial. Putin enfrenta um dilema terrível: recursos para a guerra ou para o povo? Não pode ambos, pois a estratégia ucraniana força essa escolha, dilacerando laços de lealdade. Imagine o gosto amargo de derrota na boca, sofrimento como ferro fundido escorrendo pelas ruas, enquanto um porto em chamas pinta um retrato trágico, o fim de um mito, um líder impotente diante de drones implacáveis. E se isso não for o clímax, mas o prólogo de um colapso irreparável? Putin achando-se incapaz de sustentar renda, consumido por chamas próprias. Aquela noite em Novorossiysk não foi acidente, foi execução meticulosa. Drones ucranianos de longo alcance perfuraram defesas supostamente impenetráveis, atingindo a refinaria massiva Rosneft e tanques de trânsito, destruindo infraestrutura crítica que movimentava bilhões em exportações de petróleo, nafta e diesel para a China, Turquia e mercados asiáticos. O cheiro sufocante de fumaça hidrocarbonada paira, misturado ao gosto metálico de derrota, enquanto o fogo devora tudo, paralisando exportações, bilhões em receita perdida responsáveis por financiar máquina de guerra, agora evaporados. Paralisa exportadora, bloqueio econômico. Alerta para oligarcas. 3 consequências devastadoras. A refinaria processa 240 mil barris por dia, exportando nafta, diesel e óleo combustível diretamente, significando 100 milhões de dólares diários evaporados. Oligarcas como Sechin e Tokarev do